Bom dia, agora é pra valer. Vamos chegando, aos pouquinhos vamos entrando. Bom dia para todo mundo. Nossa convidada já está aqui, daqui a pouquinho ela vai fazer o pedido, já solicitou, já vi. E antes de eu fazer a conexão com ela, eu quero dar bom dia a todo mundo, agradecer que todo mundo aguardou, a gente conseguiu remarcar, né? Sejam bem-vindos. E nós vamos falar hoje com Cacilda Velasco, profissional de educação física, psicomotricista. Ela é pós-graduada em psicomotricidade pelo GAI, formada em gastronomia, especializada em psicomotricidade na Argentina, no Brasil e em Portugal. A Cacilda, ela é especializada em terapia em exercício físico, tá? Na terapia clínica médica. Ela também tem a formação do Ivaldo Bertazzo, tem a formação da Madame Subirán. Ela é a titular número 51 da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Ela é membro da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, autora de 11 livros, dentre os quais também ela é coautora, né, em coletivos de autores e participante de capítulos, escreve em artigos, ela é coordenadora e professora da pós-graduação em psicomotricidade. Também ela é diretora, né, da Associação Vencer, né, diretora técnica da Associação Vencer. É uma grande mestra de todos nós e ela tem muito para conversar conosco sobre o tema, que é um tema tão especial para ela, é um projeto que ela estava gerando há tanto tempo, que é Geronto Psicomotricidade. Cida, Maria Aparecida Dias, que honra ter você aqui com a gente. Vou conectar com a Cacilda, né? E as pessoas vão chegando. Olá, bom dia para todos. Bom dia, bom dia, bom dia, Cacilda. Não está Eu me estou muito ouvindo? feliz, estou te ouvindo. Quanta gente bonita, quanta gente querida está entrando aí. Eu estou grata, imensamente grata pela participação de todos e pelo seu convite em especial. Bom, a minha gratidão por você aceitar. Eu sei que você é bem reservada com as redes sociais, está começando agora no seu Instagram, né? Mas muito Isso. obrigada. Estamos todos É, ansiosos para te ouvir. obrigada, querida. Na verdade, essa reserva ela é muito pessoal. Eu nunca fui muito afeita a redes sociais, eu sou mais do presencial, do corpo a corpo mesmo, mas neste momento que nós estamos tão confinados, eu acho que é a única maneira mais carinhosa de se aproximar das pessoas, né? Independente de que, claro, todas elas estão no coração da gente, mas a gente não está conseguindo se tocar. Então, que a gente se toque pela voz, pelo desejo, né? E pelo conhecimento que a gente tenta transferir naquilo que a gente pesquisa. Muito obrigado, Renata, pelo seu convite, pelo seu carinho, pelo tema. Para mim é um tema realmente apaixonante. Eu venho de um percurso de muitos anos na psicomotricidade e na natação, e a Geronto aconteceu há 20 anos atrás na minha vida. Mas eu estudei bastante para poder chegar no desafio de hoje, de poder lançar um curso de pós-graduação em Geronto Psicomotricidade, que acabou ficando num stand-by por conta do próprio coronavírus, né? Mas a gente vai retomar e eu estou aqui à disposição para suas questões. Eu pude acompanhar um pouquinho, né, desse seu processo de final aí, de gerar essa pós-graduação. E é com muita felicidade mesmo, porque eu sei que é um projeto de vida seu de muito tempo. Eu nunca me esqueço Sim, uma fala sua, na última UNEM que você participou, que você ia se dedicar a isso. Isso tem uns 20 anos. Lembra é disso? verdade.
Foi uma despedida para mim muito triste, sabe? Até hoje eu sou cobrada porque que eu não continuo participando da UNEM. Quero até aproveitar essa oportunidade, Renata, para justificar. Nós tivemos uma escola de natação durante 22 anos. E em determinado momento, com a minha equipe, nós decidimos que o nosso caminho era social. Nós estamos num bairro da periferia de São Paulo, que é o Heliópolis. É um bairro de muita violência, de um poder aquisitivo muito baixo, e que a Flechinha, enquanto empresa, ela não conseguia dar o retorno que nós gostaríamos de dar do nosso trabalho. Então, nós transformamos a Flechinha numa entidade beneficente, numa associação beneficente, onde a gente tentasse resgatar, através dos órgãos oficiais, algum patrocínio para que a gente pudesse oferecer para estas pessoas que nos cercam, alguma gratuidade, coisa que nós não conseguimos enquanto empresa. E quando houve essa transformação, que foi 2003, a gente teve muito, vamos dizer assim, pensou muito, foi uma reflexão de muito tempo, né? Nós ficamos até quase 2010 ainda lutando se iríamos continuar, não iríamos, enfim. Resolvemos transferir a empresa, que é uma empresa do segundo setor, para uma empresa do terceiro setor. E como a UNEM é um encontro das escolas de natação e nós estávamos partindo para uma entidade assistencial, eu achei que não cabia mais eu participar de um encontro como esse, porque eu não tinha mais a gestão de uma escola de natação, e sim a gestão de uma associação beneficente, que é o que a gente faz até hoje. Então, a minha despedida naquele momento foi com dor no coração, mas foi no sentido de que a gente estava caminhando para um outro rumo. Nós não nos arrependemos, eu pessoalmente acho que jamais me arrependeria. Não é um caminho fácil, é um caminho muito sofrido, muito difícil, muito crítico, e onde tudo é não, onde todas as portas são fechadas, onde a gente tenta pedir de um lado para oferecer do outro, mas eu acho que essa luta tem valido a pena enquanto ser humano, enquanto fazer o bem para a nossa comunidade, e com a parceria que nós temos das empresas, da minha família, do hospital, a gente consegue ainda sobreviver. E aí introduzimos dentro dessa entidade os cursos de pós-graduação, mas não paramos o trabalho de natação, pelo contrário, nós transformamos ele em natação adaptada. Então, tudo que na Flechinha eu tinha 20% de atendimento especial, de atendimento com deficientes na natação, hoje eu tenho 90%. 90% do meu atendimento é natação adaptada. Tá? Então, é mais ou menos isso. É um pedido de perdão de não participar mais da UNEM, porque não é mais uma escola de natação. Mas você, como todo mundo da UNEM fala, você está sempre presente pelo seu legado e pela pessoa que você é. Essa introdução está sendo boa porque as pessoas estão entrando, né? Está dando tempo todo mundo entrar na live. E a Maria Aparecida Dias está na live, mandando um beijo para nós. Que saudade imensa dela. Alguém que também abraçou a psicomotricidade de corpo e alma. E ela é a responsável por eu conhecer, primeiro, a escritora Cacilda, a autora, né? Quando eu li Habilitação e Reabilitação Aquática, seu primeiro livro. Habilitações e reabilitações Isso, aquele rosa. Isso. Aquele rosinho. Isso. Isso. Então, a Cida tinha lido, falou para eu ler, e depois aquele livro histórico, Natação segundo a Psicomotricidade. Esse primeiro livro, Renata, na verdade, a intenção não era para divulgar um conhecimento, mas era para provar que era possível aplicar a psicomotricidade junto aos deficientes na água. Então, quando eu escrevi em homenagem, em agradecimento aos meus pacientes que tinham tido um excelente resultado, um sucesso incrível. Então, foi um livro assim de uma troca de carinho entre os pacientes. Depois eu percebi que ele precisava de complementação.
E aí nós tínhamos todo o projeto dentro da própria escola da natação, segundo a psicomotricidade, e foi quando surgiu o segundo, e aí depois o brincar, e aí a gente seguiu. Isso aí. Então, e agora temos o último filho, que é o de gerontopsicomotricidade, não é isso? Na verdade, ele é penúltimo, né? O É. último foram boas práticas psicomotoras na água. E não é o último, eu já estou com outro no prelo que é uma surpresa futura, mas enfim, por enquanto ele é o filho mais jovem, né? Aprendendo a envelhecer, segundo a psicomotricidade, à luz da psicomotricidade, ele nasceu também de outro projeto, que foi o projeto quando eu comecei a trabalhar com os idosos. Que coisa mais bonita é essa que está cantando aí com você? São os passarinhos que tem aqui. Adorei a trilha sonora, porque eu amo passarinhos. Bom, então, o livro Aprendendo a Envelhecer é o projeto que nós criamos dentro da entidade, que anteriormente ainda era Flechinha, nasceu na Flechinha e depois se desenvolveu na associação. Era um projeto porque nós tínhamos muitos idosos que iam até a escola procurar atividade física. Alguns iam porque o médico mandou praticar alguma atividade, alguns iam porque eram totalmente sedentários, outros iam porque tinham qualquer tipo de patologia, ou alguma cardíaca, respiratória, ou até casos demenciais. Enfim, nós éramos procurados por um grupo de idosos. E eu achava que só a natação, as atividades de hidro, eram pouco para eles. Então, nós começamos a agregar atividades. Além da natação, nós colocamos o que a gente chama até hoje de hidrovivência. Depois disso, eu fui, assim, segundo consta, né, uma grande louca de mandar os idosos ir para musculação. Isso há 22 anos atrás era coisa de doido, né? Porque imagina mandar um idoso para uma de musculação, para puxar ferro, para mexer nos aparelhos, mas eu mandei, nós tínhamos uma parceria com uma academia do Maurício, e eles foram para a academia com um fisioterapeuta acompanhando, que naquela ocasião era um sobrinho meu. E foi fantástico. Depois eu comecei a receber dos médicos destes idosos o que estava acontecendo. Que eles estavam ótimos, que estavam em excelentes condições. E quando eu disse que era musculação, nossa, foi 1000 críticas. Enfim, hoje eu fico tão orgulhosa de ter vivido para ver médico encaminhando para a musculação. Então, isso me traz uma satisfação que a gente acertou já há muito tempo atrás. Fora isso, nós tínhamos atividades artísticas com arte-terapia, nós tínhamos palestras com pessoas que pudessem trazer alguma mensagem positiva para eles, nós tínhamos atividades de oficinas em exercícios cognitivos que estabelecessem funções cognitivas. Nós trabalhávamos com ginástica para se preocupar. Pioneiras, que além da musculação, eles fazem artes plásticas, essas coisas todas na Vencer. Tá, então esse projeto existiu há algum tempo na Vencer, hoje ele está no projeto da Cássia, é algo que nós transferimos, eu não estou atuando mais com os idosos, chama-se Vida Ativa. Vamos entrando que ela vai falar. Voltou, Renata? Voltou. Eu acho que vai acontecer igual o Rafael. Você vai e volta, mas está tudo bem. Trabalho com a Cássia na Vida Ativa. E vamos embora que o pessoal está conectado. Tá, então vamos lá. Esse trabalho hoje, o público que hoje é atendido no Vida Ativa é um público com a maioria, 80% é portadores já de Alzheimer, em diferentes estágios.
E o que hoje nós praticamos com o grupo é exatamente o projeto adaptado a essa realidade, porque são idosos que estão bem mais comprometidos. E o que eu sempre digo, eu acho que um idoso é um livro que a gente lê. Mesmo comprometido, nós procuramos olhar para aquilo que resta de experiência de vida. E nos sentimos super pequenininhos, porque eles ensinam tanta coisa, tanta resiliência para nós, tem tanta coisa boa para fazer com eles, e nessa relação diária com eles, é que veio uma paixão muito grande pela própria gerontologia. E a gente está desenvolvendo esse programa, em especial, para que haja a formação de pessoas para o trato com o idoso. Então, o que eu sinto é que a população mundial está envelhecendo, né? Não é só a nossa, paulista, nem a carioca e nem a do Brasil. O mundo está envelhecendo e nós estamos tendo melhor, talvez, qualidade de vida, e estamos resistindo um pouco mais. Eu me recordo que a geração da a minha mãe foi a pessoa que faleceu mais idosa na família dela, todos morreram antes dos 50 anos. E minha mãe conseguiu chegar aos 84. Eu brinco que ela foi tratada assim como um bebelô para poder resistir. Mas nós temos que pensar hoje que tem muito idoso e a população está cada vez em maior número, e eu sinto que não estamos preparados para lidar com eles. Então, há muita coisa para se aprender, para entender o que é o envelhecimento. O envelhecimento não é bom para ninguém, ele não é bom, ele é inevitável. E a gente precisa muito, muito respeitar esse envelhecimento e talvez prorrogá-lo, ele ir menos acelerado. E há muita coisa para se fazer dentro desta faixa etária acima dos 60 anos, que promove alegria, que promove bem-estar, porque senão não vale a pena viver, né, Renata? Do que me vale viver sem qualidade? Então, por ter anos só de história, não, eu acho que tem que ter ano, qualidade de vida, amor de família, tem que ter uma coisa que eu brinco, que eu chamo de escutatória. Você precisa escutar o idoso. O idoso precisa ser ouvido, e ele não é ouvido. Nem na família, nem na própria sociedade, e nem pelo próprio governo ele é ouvido. Então, Cacilda, o que seria, dentro da gerontologia, a gerontopsicomotricidade? A gerontopsicomotricidade é uma área dentro da psicomotricidade que intervém com o desdesenvolvimento, isto é, com a retrogênese psicomotora. A nossa escala de desenvolvimento ela é ascendente, nós passamos por um patamar da maturidade e ela vai se tornando descendente com o envelhecimento. O que é esse descendente? Nós vamos perdendo uma porção de coisas, principalmente corpóreas, físicas, mentais, e essas perdas vai dando uma fotografia preto e branco para o envelhecimento. E nós precisamos colorir esse envelhecimento com um mundo de coisas benéficas a ele. O primeiro, eu acredito, é a atividade física, sem dúvida nenhuma. Ele não pode ficar em frente a uma televisão, ele não pode ficar jogando baralho, fazendo crochê, ele precisa pôr esse corpo em movimento, porque o coração é uma grande bomba, é um músculo que está bombeando o seu sangue pelo corpo todo, e ele não pode perder eficiência. E a atividade física traz isso para nós. Dentro do nosso programa, sempre houve, ele nasceu aquático. Então, há atividade aquática em diferentes níveis. A natação, essa atividade que nós chamamos de hidrovivência. Então, a água é um ambiente muito interessante para que o idoso possa desenvolver movimentos que não são possíveis ou são mais comprometidos e doloridos em solo. Independente disso, que a gente possa olhar o idoso, Renata, não como um ser deficiente ou um ser com necessidades especiais, mas um ser que está passando por uma fase de vida, como qualquer outra, como é a adolescência, como é a infância, como é a maturidade, e nesta fase que se respeite os seus limites. E os limites são muito individuais. Há pessoas com limitações articulares, há pessoas com limitações respiratórias, há pessoas com limitações cognitivas,
a pessoas com limitações cardíacas. Então, nós vamos ter que mapear esse idoso, conhecê-lo perfeitamente, o que ele pode e o que ele não pode, e aquilo que ele pode explorar ao máximo, e fazer com que a sua vida tenha significado. Porque eu acho que o envelhecimento atual, ele está muito na utilidade. Se você não é mais útil para mais nada, você não presta dentro da própria sociedade. Se você não é produtivo, né? E essa utilidade, o padre Fábio de Mello tem uma mensagem muito interessante sobre isso, que ele está muito preocupado quem vai colocar ele no sol, mas ele está mais preocupado quem vai tirar ele do sol. Porque é o cuidado, é um cuidado especial que não é dado para o idoso. Tem idoso... É o velhinho. É a utilidade. Então, do que é útil hoje o idoso? Né? Ele é útil em casa para fazer a comida, para cuidar dos netos, para ir ao mercado, para ajudar na casa. No que ele é útil? E eu vejo na nossa população idosa que nós estamos envelhecendo com tamanha qualidade que eu estou vendo idosos. Falar de mim seria falsa modéstia, mas eu com 65 anos fui fazer gastronomia. Eu estou vendo idosos voltando para a educação, voltando para o mercado de trabalho, extremamente necessários em alguns ambientes. Aqui mesmo nós sentimos que, como é bom ter uma recepcionista idosa, ela é pacienciosa, ela é simpática, ela é tolerante. Então, tem muitas características no nosso processo de envelhecimento que o mercado está aproveitando. Então, eu vejo que nós profissionais, em termos de área de saúde e de educação, temos que aprender a lidar com um idoso do nosso século, né? É um idoso cheio de potenciais. A Cláudia Melling falou sobre envelhecimento ativo e ela citou o seu livro como de cabeceira e os 10 preceitos que você coloca no livro, né? E aí ela fala exatamente disso que cruza com a sua fala, que o idoso do século XXI, ele é diferente. E ele diferente. E como nós podemos colaborar com isso enquanto eu acho que psicomotricistas e se especializando em gerontopsicomotricidade? Bom, Renata, a psicomotricidade ela tem uma maneira de encarar o ser humano. Dentro de um corpo biológico existe um sujeito que tem uma história de vida, que precisa ser escutada, que precisa ser respeitada. Nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. E esse corpo, ele é fundamentalmente funcional. Ele precisa estar bem de saúde, ele precisa estar naquilo que nós colocamos no programa, na sua prática de atividade física. O idoso precisa ainda se amar, né? Ele precisa se reconhecer como idoso. Existe um item que eu acho que vale a pena a gente mencionar, e eu estava ontem escutando do Juan Mila, que nós estamos com adolescentes que não são aborrecentes, mas sim com pais aborrecentes, com pais querendo usar a roupa do adolescente, agir como adolescente. E eu vejo isso um pouco no idoso. Tem idoso que não aceita o seu envelhecimento. E ele se comporta de maneira que leva ele ao ridículo. Não tem como não aceitar. Todo mundo vai passar, a menos que morra antes. É um processo de vida. A humanidade, o ser humano, esse ser racional, animal racional, não dura mais de 100, 110 anos. A gravidade não permite isso. A gravidade vai te levando para baixo. Você vai perdendo postura, você vai perdendo massa. É inevitável. Isso é inevitável. Então, o que precisa nesse idoso, a psicomotricidade mostra bem a necessidade de que esse corpo esteja ativo, mas a mente também tem que estar produtiva. O cérebro não pode parar. O prazer tem que continuar. Em todos os sentidos, o prazer da comida, o prazer do sexo, o prazer da beleza, o prazer da realização, o prazer de uma sociedade que ele possa se envolver com amigos. Então, o prazer faz parte daquele tripé psicomotor. Corpo, mente, prazer.
Se esse prazer não existe, eu tô prejudicando a minha qualidade de vida. É fundamental que exista. Então, eu acredito que, enquanto profissionais que lidam com os anciões, os gerontos, os idosos, ele precisa, em primeiro lugar, respeitar em que etapa de vida desse processo de envelhecimento este idoso está. Quais são os seus comprometimentos? O que ele pode ou não pode ainda fazer? E não focar só no que ele não consegue. Mas tem muita coisa para se produzir com esse idoso. Hoje no mercado nós temos vários locais que trabalham com funções cognitivas. E isso eu acho que é um caminho a mais para acompanhar esse corpo ativo. Porque o cérebro também tem que ser ativo. O cérebro tem que acompanhar. Senão gera uma enorme frustração, né? O meu corpo pode, mas eu não sei, eu não sou capaz, eu não aprendo mais. Ou então, o meu corpo não pode e eu quero. Isso é frustrante demais. Então, nós temos que saber estabelecer programas de atividades para idosos. E nisso a psicomotricidade colabora imensamente. E é todo um estudo que eu não posso dizer ao contrário, mas eu sou vitoriana, né? Eu sou estudante de Vitor da Fonseca. Então, para mim, o que o Vitor coloca em seus livros sobre gerontopsicomotricidade é a base do meu trabalho. Tudo que eu faço em termos de gerontopsicomotricidade tem como fundamento as pesquisas do professor Vitor, porque eu considero ele um antropólogo. E nós agradecemos muito porque você foi uma ponte do Vitor, uma das pontes do Vitor com o nosso país, né, Cacilda? A sua relação com o Vitor é uma relação muito especial. Ontem ele me ligou para perguntar como eu estava, porque no fundo nós somos amigos também. Não sou só uma aluna apaixonada pelo professor, mas eu sou uma discípula dele. E ontem ele me mandou um WhatsApp, como que você está, Silda? Porque eu estou no campo. Eu tenho o meu sistema imunológico muito baixo e eu estou me protegendo, mas estou preocupado com você. Você quer coisa mais bonita que isso? Que coisa gostosa? Alguém do outro lado do mundo preocupado com o seu estado? Isso é um carinho muito grande. A relação de vocês é muito bonita e a gente percebe isso no olhar. E também, nesse último congresso que nós tivemos agora de psicomotricidade nacional e internacional, a gente teve o Juan Mila aqui. E você também tem um diálogo com o Juan Mila muito grande. E vocês têm feito umas trocas importantes em cima da gerontopsicomotricidade. Você pode compartilhar isso com a gente? E vou contar porque o Juan é alguém da América Latina. O Uruguai é um país, psicomotricidade tem 40 anos de graduação. Eu tive a felicidade de participar dessa festa da Universidade Católica em novembro do ano passado lá. O Juan tem um trabalho maravilhoso em gerontopsicomotricidade nesse país. Nós precisamos desse espelho. O como lá o idoso é tratado, o como o idoso é significado e como esse idoso uruguaio não é um simples idoso. Ele é um ativo da sociedade. Ele é super respeitado. Todos os processos de gerontopsicomotricidade estão muito avançados. O Juan tem muita coisa para nos ensinar sobre gerontopsicomotricidade. Ele vai estar aqui conosco novamente, nós estamos com um projeto de formação, mas é alguém que a gente tem muito. O último livro do Juan, lançado no próprio congresso, eu comprei. Um livro... É maravilhoso, é maravilhoso. Né? A cada página a gente mais alguma coisa. E assim, eu estive por 6 vezes no Uruguai ministrando o curso, e o que me abriu as portas, né? Quem me indicou foi a querida Raquel Mesquita, me indicou para dar o curso, mas o fundamental de eu ter conseguido penetrar naquele país foi porque eu tinha no meu currículo uma pós em psicomotricidade e uma formação em psicomotricidade, porque isso lá é muito, muito forte. É política pública. O psicomotricista vai na casa das pessoas. Então, o meu curso lá é validado pelo Ministério da Saúde, quando eu dou curso no Uruguai.
Então, Exato. por que eu estou te fazendo esse link? Como você acabou de falar, o idoso no Uruguai tem um outro tratamento. E Tem. eu vou te fazer uma pergunta. Como você vê o tratamento do idoso no Brasil? Ai, indigno. Indigno. Nossa, eu me compadeço quando eu vejo idosos pedindo esmola na rua, quando eu vejo idosos na feira catando o que sobrou da feira. Quer dizer, meu Deus do céu, não há política pública alguma para o idoso. Há centros, né, de convivência, vamos chamar assim, onde não passa de uma atividade, desculpa, Renata, é uma crítica aqui, não passa de uma atividade de artesanato, de pintar pano de prato, de fazer crochê. Não é isso que ele precisa de muito mais que isso. E todos os centros, vamos dizer assim, com o apadrinhamento do governo, para mim travou a imagem, não sei se travou para vocês. Travou, mas a sua voz está aí. Pode continuar. Que está sendo uma live diferente, em 4 modos, porque precisa de pausa para a gente refletir. E paciência, e É... paciência. Então vamos lá, o Renata, Brasil e o idoso. Vamos, né? então, deixa eu só relembrar um detalhe, porque aqui pelo Skype a Regiane falou que alguém me perguntou a respeito da avaliação da demência nas academias. Vamos dividir em 2 etapas isso. O primeiro o idoso no Brasil, para a gente finalizar o pensamento, ele é relegado, né? Ele não é significado, ele não é valorizado, ele não é reconhecido, e tem muita coisa para se fazer com o idoso, né? O idoso pode ter um mercado de trabalho, pode ter escola, pode ter vida social, e ele precisa ter algum apoio de políticas públicas. As políticas públicas não estão vendo essa população e só está aumentando o número delas. E o que eu vejo, por exemplo, que alguns convênios médicos ainda conseguem fazer alguma coisa porque eles não querem ter trabalho com o idoso, né? Eles não querem ter gastos com o idoso. Então, tem alguns convênios que até fazem alguns programas interessantes para que o idoso possa frequentar, para aquilo que nós comentamos das funções cognitivas, das funções executivas. Então, eu vejo que isso realmente está engatinhando, vamos dizer assim. Mas é claro que estamos olhando muito mais do que olhávamos há um tempo atrás. E outra coisa sobre o idoso nas academias e na escola de natação e nas atividades aquáticas. Eu acho que nós temos muitos instrumentos, sim, de avaliação. Só que eu brinco que a psicomotricidade, ela conversa com todas as ciências. Ela é uma parceira de todo mundo. Ela não se apropria de nada. E isso de apropriar-se de instrumentos não é legal. Então, a avaliação psicomotora da retrogênese psicomotora existe. Nós aplicamos no nosso curso, nós temos uma disciplina chamada gerontopsicomotricidade e outra disciplina chamada avaliação e diagnóstico psicomotor, onde nós ensinamos uma bateria do Vitor da Fonseca sobre avaliação de geronto, muito interessante. Mas eu não acho que ela simplesmente precisa ser utilizada num outro ambiente, vamos dizer, no ambiente aquático da atividade de natação. Ela tem que ser adaptada para isso. E essa adaptação eu recomendo aos profissionais da água que possam se informar um pouquinho mais sobre a psicomotricidade para poder utilizar baterias como essa. E fora isso, dentro da própria gerontologia, existem várias baterias que podem fazer avaliações muito oportunas. Eu fiquei muito triste que ontem eu não consegui assistir a live daquela pessoa que falou sobre Alzheimer e Parkinson, mas ela deve ter comentado algumas características que não podem ser simplesmente detectadas olho a olho. Não, você precisa conviver com esse idoso e aplicar realmente uma bateria para entender a que nível de comprometimento ele se encontra. Porque há estágios do Alzheimer, o Parkinson tem alguns comprometimentos que nem todos os parkinsonianos têm todos os comprometimentos. Então, isso é muito importante. Então, precisa conhecer a doença para trabalhar com ela. E eu não gosto muito, então me desculpa quem perguntou que tipo de avaliação se faria no ambiente aquático de uma pessoa com Alzheimer, eu não indicaria assim.
eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouquinho e fazer uma coisa muito importante que chama interdisciplinaridade. Trabalhar com outros profissionais juntos, né? Então, trabalhar com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, com o fonoaudiólogo, com o psicomotricista. E nesse conjunto, quem sai ganhando é o idoso. Eu deixei a live salva de ontem para você depois assistir com Eu calma, vou, tá? com certeza. E aí você falou uma coisa muito importante sobre a água. O que a Sim. água contribui, né, dentro desse olhar para o idoso? E você falou de hidrovivência. Vivência. O que A gente seria chama isso, Cacê? a hidrovivência, ela não é uma série de exercícios coreografados e nem exercícios ao som de música. A gente desperta nesse idoso um momento de viver determinada situação. Uma situação prazerosa, de trabalhos de memórias, trabalho até de relações corporais entre eles, entre si, nos grupos. Então, não é assim, um professor mandando fazer determinados movimentos corporais. Nós temos um tema, e esse tema é trabalhado numa vivência do grupo dentro da água. E o que você perguntou de água, nossa, a água é tão benéfica para o idoso quanto ela é para todo mundo, mas eu acho que para ele é mais ainda. Porque na água ele não tem as dores que ele normalmente sente fora da piscina. Ele tem mais possibilidades motoras e psicomotoras do que ele tem fora da piscina. Na água, o envelopamento desta água já é um acolhimento imenso. O idoso é muito pouco abraçado, é muito pouco beijado. E isso é muito importante, esse toque de pele não pode deixar de existir. O idoso cheira mal, não toma banho, tem mil coisas que se reclama do idoso, que o jovem reclama, conta sempre as mesmas histórias. Isso tudo afasta corporalmente. E aí o que acontece? Ele tem uma carência de acolhimento. E todos os nossos idosos, é impressionante o abraço gostoso que a gente recebe. É aquele abraço quero mais, sabe? De ficar. Porque ele tem muito pouco disso. Esse contato corporal é pequeno com o idoso. As pessoas tendem a dizer, né, achar, né, principalmente quando você tem um olhar mecanicista, que esse corpo perdeu a alma, perdeu a vida. É um corpo, né, que está se deteriorando. E a gente precisa mudar essa ótica, né, Cacilda? Porque ele é um corpo latente, vivido. Só que ele está numa outra estrutura, né? Uma outra... Então, a gente tem literatura a respeito, a gente fala muito, tem até os chavões, o corpo fala, o corpo grita, o corpo sente, né? O corpo é uma expressão viva tua, de você, desse indivíduo que mora. Eu brinco que corpo é minha casa, é onde eu moro, porque nem ele eu vou levar, né? Quando eu morrer, nem ele eu vou levar, vai ficar por aqui. E se é a minha casa, eu tenho que estar bem dentro da minha casa. Minha casa é meu ninho. E esse ninho precisa ser visitado. Você concorda? Precisa ser tocado. Ele é decorado, então a idosa vai toda bonitinha para a sua atividade. Não há nada melhor do que um elogio, né? Não há coisa mais lindinha do mundo você ver uma idosa toda penteadinha, com o seu batonzinho, arrumadinha. E isso não pode ficar só na beleza, tem que ficar na relação corporal também. É muito importante. E para quem quer trabalhar, né, com geronto e com gerontopsicomotricidade, quais são os princípios formadores, Cacilda? Porque toda formação tem princípios, além da estrutura. Quais são esses princípios? Sim, eu até tenho, eu não tenho muito próximo, mas eu posso te falar um pouquinho do que na formação a gente considera importante. O nosso curso, o curso de pós-graduação em geronto que nós montamos, a aula inaugural dele é sobre cuidados paliativos. É uma coisa assustadora, porque quando você fala em cuidados paliativos, é o idoso na beira da morte.
mas é o respeito ao desejo do idoso, né? Isso a gente precisa ter conosco, é muito importante. Nós falamos do direito que o idoso não conhece. Juridicamente, o idoso não sabe tudo que ele tem direito. Ele tem muitos direitos e ele precisaria conhecer. Então, a gente tem isso como um preceito de que ele precisa estar ao par de tudo isso. Um trabalho muito importante são sobre as demências. Conhecer, nem tudo é Alzheimer. Existe muita demência frontal, existe muitos casos de demências que têm comprometimentos outros que não são aqueles que a gente costumeiramente fala, ele perdeu a memória, aquilo que ele quer, olha, sabe aquilo e não vem a palavra. Tem vários tipos de perdas de memória, então é preciso conhecer isso. Então, o norte da gerontopsicomotricidade é você conhecer bem das doenças degenerativas, das doenças que levam ao envelhecimento mais rápido, da característica do envelhecimento enquanto perdas neurológicas, enquanto perdas físicas, atividades que possam colocar esse idoso socialmente numa relação dessa tríade do corpo, mente e prazer é fundamental, e a atividade corporal desse idoso, que seja muito bem programada, muito bem elaborada, individualmente programada, porque cada idoso é um universo à parte, porque além deste corpo, com todas as suas perdas, ele tem uma história de experiência de vida imensa para ser conhecida, e nós precisamos conhecer. E esse idoso na família, né? Como que é esse idoso na família? É muito importante. Nós temos muitos idosos segregados dentro da própria família, dentro da própria casa. Tá? É Não sei se eu te verdade. respondi. Respondeu. E assim, o que dentro do que a gente também estava conversando, né? Esse público de idoso, ele vem crescendo cada vez mais. Como nós podemos nos aproximar desses idosos e trazê-los para, porque assim, eles precisam chegar até a gente, né? Exato. Porque senão eles vão ficar em casa, né? Porque para o cuidador é mais fácil, para algumas famílias é mais fácil. Então, você falou uma palavra mágica chamada cuidador. Os cuidadores de idosos precisam ser preparados para cuidar. Não vejo que hoje nós temos, vamos dizer assim, numa linguagem linear, bons cuidadores. Nós temos aquela empregada querida da família que está disponível para ficar lá cuidando dele enquanto eu vou ao cinema. Nós temos aquele que foi minha babá. Nós temos uma empregada doméstica que já não está nativa. Enfim, eu acredito que há cursos de cuidadores e são muito bons. Eu tenho até uma filhada. Travou novamente, né, Renata? Mas a sua voz está vindo. Então, não vamos... Ai, meu Deus. O cuidador. Agora, a formação do cuidador, módulo 5. Isso. Então, o cuidador, eu acho que ele não é uma pessoa qualquer, não menosprezando ninguém, mas o cuidador precisa ter alguns pré-requisitos. Ele precisa entender um pouquinho de enfermagem, ele precisa entender um pouquinho de alimentação, ele precisa ter a capacidade e o discernimento de cuidar desse idoso naquilo que ele mais precisa, na carência maior desse idoso. Hoje existem vários cursos de cuidadores, mas a psicomotricidade enxerga um outro ladinho que esse cuidador também precisa ser cuidado, porque ele também não aguenta, né? Então, para mim, seria um elenco de intervenções para que a gente capacitasse alguém a cuidar deste idoso. E a pessoa melhor para nos indicar para o nosso trabalho são os médicos, né, Renata? Eu acho que os médicos são aqueles que poderiam colocar os idosos não simplesmente dentro de casa para aguardar a vida passar, mas nos ajudar
no sentido de colocá-los em programas, né, em programas de atividades que pudessem desenvolver tudo isso que nós comentamos. Trabalhos psicomotores, trabalhos aquáticos, trabalhos fisioterapêuticos, e não simplesmente o tempo todo olhar para aquilo que ele perdeu. E o psicomotricista que vai atuar nessa área, o que é importante que ele tenha enquanto formação pessoal e teórica para realizar esse trabalho? Porque não basta só ter o título de psicomotricista. O que eu vejo, assim, eu sempre brinco nos meus cursos que eu acho que o profissional de educação física é o graduado com mais possibilidades de se desenvolver psicomotricista, porque ele já se envolve muito corporalmente. Agora, eu acredito que o psicomotricista, em termos de especialização e de formação, ele tem um tripé muito forte, que é não só o seu conhecimento teórico, mas uma formação corporal também. Ele precisa dessa formação corporal, porque ele dá conta de emoções que muitas vezes nem todo mundo dá conta. Ele não faz o papel de um psicólogo, mas ele também ajuda nessa área, na área emocional. Esse idoso, ele tem muita história para contar. Por isso que eu falo da escutatória. Ele tem muita história para contar. E muitas vezes ele conta a mesma história, muitas vezes, né? E essas histórias precisam sempre ser muito bem escutadas. Senão, o que está acontecendo? É uma relação falsa, né, do cuidador e do idoso. Então, eu vejo que o psicomotricista ele tem não uma habilidade a mais, mas ele tem uma formação corporal para essa acolhida, para essa escutatória, para essa relação corporal, para esse acolhimento muito grande. E eu recomendo que você tenha. Você vai ter que editar 6 módulos, é inédito. É inédito, e olha só, as mensagens estão assim, estamos todos grudadinhos em você. Então, assim, vai ser bom que as pessoas assistem um módulo, tomam um café, assistem outro. Para poder terminar, eu quero muito aproveitar essa oportunidade de dizer, complementando das formações todas que existem lá no site, recomendo todas, acredito que só desta maneira nos tornaremos melhores profissionais. Mas dizer do nosso reconhecimento. Quanto tempo a educação física levou para ser reconhecida? Nós tivemos a oportunidade de ter isso, não só como profissão, mas esse profissional. E a única coisa que está nos faltando, Renata, é um conselho. Esse conselho ainda não existe. Acredito que a Associação Brasileira de Psicomotricidade vai construí-lo de alguma maneira. Tenho muita fé, não sei se eu vou viver para ver, mas eu estou muito feliz que os próximos, esses que nos seguem daqui para frente, vão sofrer menos que a gente. Nós sofremos muito, muito. Eu tive muitas portas fechadas, muitos nãos pela vida, porque quem é você? O quê? Ainda o Roberto, querido Roberto Nascimento, brinca assim, é para comer ou para passar no cabelo? O que é isso? E isso magoava, porque você morria de estudar, morria de trabalhar, fazia de tudo para não ser ninguém. E hoje somos, graças a Deus, somos alguém. Essa emoção de ter uma profissão regulamentada, eu vivi com educação física e eram 2 lutas que ocorriam paralelamente, da psicomotricidade e da educação física há 21 anos. A educação física conseguiu e a psicomotricidade ainda não conseguia, e era uma angústia enorme. E nessa reta final, eu acompanhei de perto, né, você, ali, Josiane, e mais um grupo enorme, o quanto foi difícil. Mas assim, Foi difícil. E quantas lutas cada um de nós passou, quantas dificuldades em todos os sentidos nós passamos, porque nós não podíamos dar um recibo enquanto atendimento psicomotor, porque a gente não tem a cobertura nenhuma de convênio de saúde. Hoje, de uma maneira gloriosa, a Josiane conseguiu isso em Curitiba. Então, veja, todo mundo lutando para ser alguém, mas realmente nós conseguimos e já somos regulamentados, né? E reconhecidos. Eu nunca vou me esquecer o seu post dizendo assim, agora eu posso dizer que eu sou